Olá, meninos e meninas. Vamos a mais uma videoaula de correção dos exercícios. Hoje nós vamos corrigir do livro didático, página 43 a 47. E na página 47 nós também vamos fazer a correção do exercício número 1. Então, vamos lá? Começando aqui na página 43, a gente tem uma situação problema para apresentar o vértice da parábola. Diz assim, ó, em uma panificadora, o quilograma do pão francês custa R$ 12 e são vendidos por dia, em média, 40 quilos desse pão. Experiências anteriores mostraram que para cada 50 centavos de redução no preço, há um aumento nas vendas de 4 kg por dia. Qual deverá ser o preço do quilograma do pão francês para que o faturamento diário da panificadora com a venda de pães francês seja o máximo possível? Então, para isso, foi construída aqui uma tabela e nessa tabela foi colocado algumas informações. Nessa primeira coluna, a gente tem o preço do quilograma em reais. Aqui a gente tem a quantidade de diárias vendida em quilo também. E aqui o faturamento diário em reais, ok? Então, inicialmente, quando o quilograma era vendido a R$ 12, vendia-se 40 quilos por dia, faturando R$ 480. Tendo uma redução de 50 centavos, a gente vai ter uma alteração nessa quantidade vendida e no faturamento também. Então, preste atenção. Nesse caso, se reduzir 50 centavos, então o preço seria para R$ 11,50. Como vai vender 4 quilos a mais, então vai para 44 quilos, faturando R$ 506. Reduzindo mais 50 centavos indo para R$ 11,00, a gente vai ter uma quantidade diária de vendida, 48 quilos, faturando R$ 528. Reduzindo mais 50 centavos indo para R$ 10,50, vai vender 52 quilos, que é 4 a mais do que esse aqui, de 48, faturando 546. E reduzindo mais 50 centavos, vai para R$ 10, e aí vai vender por dia 56 quilos do pão francês, faturando no final R$ 560. Então, a gente pode perceber por essa tabela que aqui, nesse caso que foi apresentado, cada vez que reduzir 50 centavos, a gente tem um aumento no faturamento diário. Tranquilo? Vamos continuar. Então, vamos lá. Na página 44, a gente tem uma proposta diferente. O seguinte, se continuássemos calculando o faturamento para preços ainda menores, esse faturamento aumentaria cada vez mais? Então, para responder essa pergunta, vamos obter uma função que relaciona a redução do preço e o faturamento. Então, o primeiro ponto diz assim, para cada desconto de 50 centavos no preço de 1 kg, temos um aumento de 4 quilos na venda, certo? Quantos quilos serão vendidos a mais se forem dados X descontos de 50 centavos, ou seja, um desconto de X vezes 50 centavos? Então, a gente vai conseguir vender X vezes 4, ou seja, 4x quilogramas a mais. Por quê? Cada X descontos acrescenta 4 quilos a mais nas vendas diárias do pão francês, ok? Agora, qual é o faturamento diário Y em reais obtido com a venda de pães franceses em função de X? Então, aqui a gente agora vai descobrir justamente essa função que vai estar relacionando a redução do preço e o faturamento. Presta atenção. Então, a gente vai ter, ó, Y é igual a 12 menos X vezes 50 centavos. Então, ela vendia diariamente o preço a R$ 12 e agora a gente vai ter desconto de 50 centavos. Eu vou multiplicar esse parênteses vezes 40 mais 4x, que eram os 40 quilos mais 4 quilos a mais em cada desconto de 50 centavos que for dado, ok? Então, fazendo aqui a propriedade distributiva, a gente vai ter 12 vezes 40, 480, 12 vezes 4x, 48x, menos x vezes 50 centavos vezes 40 vai dar menos 20x, e menos x vezes 0,50 vezes 4x, menos 2x ao quadrado. Agrupando os termos semelhantes, a gente vai ficar com a função y é igual a menos 2x ao quadrado mais 28x mais 480. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma função quadrática, certo?
Na mesma página 44, a gente vai ter um quadro que agora, como a gente já conhece a função, nós vamos relacionar a quantidade X de desconto de 50 centavos e o faturamento diário, ok? Então, presta atenção. A gente tem aqui, ó, esse espaço onde nós vamos colocar a função. Aqui a gente vai ter a quantidade de descontos. Então, se não tiver desconto, se tiver 1, se tiver 2, se tiver 3 e assim por diante. Tranquilo? Presta atenção. Então, vamos lá. Aqui eu vou mostrar alguns elementos para vocês, mas aí vocês podem fazer depois aí na apostila de vocês todos os cálculos que eu coloquei aqui. Tranquilo? Então, por exemplo, aqui, se tiver 0 descontos. Então, 0 descontos se a gente tivesse. Então, o faturamento dela permaneceria o mesmo, tá? A gente vai substituir no lugar de x na função esse valor 0, e aí nós obteríamos um faturamento de R$ 480, tranquilo? Se tivesse um desconto de 50 centavos, ou seja, de R$ 12 fosse para R$ 11,50. Então, substituindo aqui no lugar de x o 1, tá vendo? Ela vai faturar 506. Se tiver 2, 528, 3, 546, 4 descontos, 560. Esses valores aqui, nós já tínhamos completado lá na tabela da página 43. Agora, esses outros aqui, eles são novos, tá? Então, com 5 descontos, 570. Com 6, 576 de faturamento. Com 7, 578 de faturamento. Olha o que vai acontecer a partir do 8º desconto. Então, se te der 8 descontos, vai voltar para 576, a mesma quantidade que tinha aqui em 6 descontos. Se derem 9 descontos, vai cair para 570. Então, a gente vai perceber que o faturamento vai começar a cair a partir de 8 descontos. Ou seja, respondendo aquela pergunta anterior, tá? Se continuássemos calculando o faturamento para preços ainda menores, esse faturamento aumentaria cada vez mais? Não, tá? A gente percebe claramente ali pelo quadro que foi preenchido, tranquilo? Então, na página 44, a gente tem um gráfico relacionando essa situação. Então, observe aqui, ó, que a gente tem o eixo X, aqui a gente tem o eixo de Y, tá? Então, aqui esse eixo X está relacionando para a gente essa quantidade de descontos de 50 centavos que foi dado. E aqui em Y nós temos o faturamento diário, tranquilo? Então, aqui, ó, se não der nenhum desconto, vou colorir aqui o ponto, então, essa panificadora faturaria R$ 480. Em 7 descontos, vai ser o maior faturamento que ela vai obter, ou seja, chegando a R$ 578. Então, tem uma pergunta aqui para a gente que diz assim, ó, agora você já pode responder a pergunta inicial. Para qual preço o faturamento diário da panificadora com a venda de pães franceses é o maior possível? Pelo gráfico, a gente percebe claramente que aqui o maior faturamento dela vai ser com 7 descontos. Então, vamos ver como é que a gente faria esse cálculo. Ó. 7 descontos seria 7 vezes os 50 centavos, ou seja, R$ 3,50. Se eu pegar os R$ 12 que ela estava vendendo e tirar os R$ 3,50, então aqui o valor vai ser R$ 8,50. Então, o preço para o maior faturamento dessa panificadora aí vai ser R$ 8,50. Tranquilo? Observe esse ponto que eu vou marcar aqui com a seta, que ele é extremamente importante. Ele diz o seguinte, uma parábola pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. Nós já estudamos, né? Depende do valor de A na função. Se a parábola estiver com a concavidade voltada para cima, a função tem um valor mínimo. Caso a concavidade seja voltada para baixo, a função tem um valor máximo. No nosso caso aqui, a nossa parábola ela tem a concavidade voltada para baixo. Então, eu vou conseguir obter que o maior valor, ou seja, o maior faturamento dessa panificadora. Tranquilo? Continuando aqui, na página 45, a gente tem a demonstração da fórmula do x vértice e do y vértice. Caso você queira ver, basta você explorar aí o seu livro didático.
Tranquilo? Na página 46, continuando as resoluções, nós vamos ter, ó, voltando à função y igual a menos 2x ao quadrado mais 28x mais 480, que relaciona a quantidade de desconto de 50 centavos e o faturamento diário da panificadora, o vértice da parábola, que é o ponto V, x vértice, y vértice, em que? Então, para a gente calcular o x vértice, a gente sabe que nós vamos utilizar essa fórmula, menos b sobre 2a. Então, substituindo aqui na fórmula os valores de A, B e C, a gente vai ter que o x vértice é 7. E a fórmula para calcular o y vértice é o menos delta sobre 4a. Substituindo os valores, nós vamos ter 578. Observe que esse vértice é justamente a partir dele que a gente faz essa leitura de maior faturamento, tá? Ou seja, para o ponto aqui onde x é 7, então, ou seja, 7 desconto de 50 centavos, a gente vai ter o maior faturamento diário da panificadora, que é R$ 578. Tranquilo? Então, nessa situação, a abscissa do vértice indica a quantidade de desconto de 50 centavos que proporciona o faturamento máximo. E a ordenada do vértice indica o faturamento máximo. Eu acabei de explicar para vocês. Esse x vértice aqui vai me indicar a quantidade de descontos para obter o faturamento máximo, que é o y vértice. Tranquilo? Agora vamos aqui, ó. Considere agora a função. A função agora é 2x ao quadrado menos 8x menos 10. Vai me perguntar, a função tem valor mínimo ou máximo? Aí você vai observar. Percebam que aqui a gente tem o valor de A como 2 positivo, ou seja, a minha parábola ela vai ter a concavidade voltada para cima no gráfico. Então, se ela tem a concavidade voltada para cima, então nesse caso a gente vai ter um valor mínimo, correto? Agora, qual é o vértice da parábola que representa a função f? Então, vamos lá, a gente vai calcular o x vértice e o y vértice. O x vértice menos b sobre 2a, então vai ficar menos 8 dividido por 2 vezes 2, que é o valor de A. Então, menos vezes menos mais, 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, x vértice é 2. O y vértice, menos delta sobre 4a. Nós não podemos esquecer, quem é delta? É justamente b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tranquilo? Então, é só substituir. Vai ficar menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes menos 10, dividido por 4 vezes 2. Então, a gente resolve primeiro, depois multiplica pelo sinal que está fora. Resolvendo aqui, o delta vai dar 144 positivo, multiplicando pelo menos 144, dividido por 8, menos 18. Então, o vértice da parábola vai ser o ponto 2 e menos 18, correto? Próximo aqui, ainda na página 46, diz o seguinte, a função tem 2 zeros, ou seja, ela tem 2 raízes. Determine-os e em seguida calcule a média aritmética entre eles. Tranquilo. Relembrando, para a gente calcular o zero da função, você vai pegar a função e vai igualar ela a zero, ou seja, no lugar de y, você vai substituir por zero. E aí você resolve como uma equação de segundo grau. Calcula o delta, então aqui, menos b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta, 64 mais 80, 144. A gente já tinha feito no exercício anterior. Agora, pela fórmula, quem é x? Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, a gente vai substituir, ó. Menos com menos b daqui vai dar mais. Então, fica 8, mais ou menos a raiz de delta, que é 144, dividido por 2 vezes 2, que é o valor de a, correto? A raiz de 144 é 12, então eu vou ficar com 8 mais ou menos 12 sobre 4. Vamos achar x1 e x2. x1 vai ser 8 mais 12 vai dar 20, dividido por 4, 5. 8 menos 12 vai dar menos 4, dividido por 4, menos 1. Então, os zeros são menos 1 e 5.
Mas como pede a média aritmética entre eles, a gente vai somá-los e dividir por 2, porque eu tenho 2 zeros, correto? Então, a média aritmética, esse aqui é o símbolo para representar a média aritmética simples, tá? 5 mais menos 1 dividido por 2. 5 mais menos 1 vai dar 4, dividido por 2, 2. Então, a média aritmética das duas raízes aí, ou dos dois zeros, como é que você quiser falar, é igual a 2. Tranquilo? Continuando na página 46, perguntas. Substitua o valor de x vértices na função, ou seja, calcule f de x vértices. Que valor você obteve? Qual a relação entre esse valor e o y vértice? Vamos ver? Então, x vértice é 2. Se eu pegar a função e substituir x por 2, eu vou ter o seguinte, ó. 2 vezes 2 ao quadrado, menos 8 vezes 2, menos 10. Tá vendo? No lugar de x, eu substituí pelo 2, que era o x vértice, certinho? Resolvendo, ó. 2 ao quadrado é 4, vezes 2 vai dar 8, menos 8 vezes 2, menos 16, menos 10, correto? 8 menos 16 vai dar menos 8, com menos 10, menos 18. Então, a gente vai obter menos 18 como o f de x vértice. Agora, qual é a relação que existe entre o y vértice? Na verdade, gente, ele é o próprio y vértice esse resultado. Porque como o x vértice e o y vértice é um par ordenado, é um ponto no plano cartesiano, automaticamente, se você substituir na função o valor de x vértice, você vai encontrar o y vértice. E, de maneira análoga, a gente tem, se você substituir o y vértice aqui, você vai encontrar o x vértice, correto? Então, vamos lá, agora na página 47, a gente tem a questão de número 1. Pede o seguinte, para cada uma das seguintes funções quadráticas, determine os zeros, caso existam, obtenha o vértice das parábolas e determine o conjunto imagem. Então, nós temos aí 3 comandos, encontrar os zeros, determinar o vértice e determinar o conjunto imagem. Vamos lá? Vamos fazer uma por uma. Na letra A, a gente tem a função f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Para encontrar o vértice, eu preciso pegar a função igual a zero e eu vou resolver como a equação do segundo grau. Então, encontrando primeiro o valor de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Eu vou ter delta igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Só substituindo aqui ó, o valor de a, b e c, correto? Menos 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1 vezes 6 vai dar menos 24, 25 tira 24 vai dar 1. Então, x menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. 5 mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes 2. Então, raiz de 1 é 1, vai ficar 5 mais ou menos 1 sobre 2. x1 será 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. x2, 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, eu vou ter os zeros da função 2 e 3, correto? Quem é o vértice? Vamos lá? X vértice menos b sobre 2a. Então, vai ficar aí menos 5, dividido por 2 vezes 1. Menos vezes menos vai dar mais, então 5 sobre 2, ou 2,5 se você quiser, viu? O y vértice, menos delta sobre 4a. Então, o delta aqui deu 1, tá vendo? Então, menos 1 dividido por 4 vezes 1, que é o valor de a. Então, vai ficar menos 1 quarto. Então, vértice 5 meios e menos 1 quarto. Agora, quem é o conjunto imagem? Quais são os possíveis valores de y? Nesse caso, a minha parábola tem a concavidade voltada para cima. Então, o valor mínimo que ela pode ter é justamente o y vértice, que é menos 1 quarto. Então, o conjunto imagem vai ser y pertence a R, tal que y tem que ser maior ou igual a menos 1 quarto. Certinho? Letra B. Y é igual a menos 2x ao quadrado mais 4x. Vamos lá encontrar os zeros primeiro.
Fazendo primeiro o delta, b ao quadrado menos 4ac, então vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes 0. Observe que nesse caso aqui, quando eu multiplicar menos 4 vezes menos 2 vezes 0, eu vou encontrar justamente 0. Então, vai sobrar apenas 4 ao quadrado, que é 16. Vamos lá para a fórmula. X é igual a menos 4, mais ou menos raiz de delta, que é 16, dividido por 2 vezes menos 2, que é o 2 vezes a. Então, menos 4, mais ou menos raiz de 16 dá 4, dividido por menos 4. Vamos ver, x1. Menos 4 mais 4, 0. Dividido por menos 4, 0. x2 vai ser menos 4 vai dar menos 8. Dividir por menos 4 é igual a 2 positivo. Então, os zeros da minha função será 0 e 2. Então, quem é o vértice da parábola? Então, x vértice vai ser menos b sobre 2a. Então, menos 4 dividido por 2 vezes menos 2. Então, eu vou ter menos 4 dividido por menos 4, 1 positivo. E o y vértice menos delta sobre 4a vai ser menos 16, a gente já calculou o delta aqui, tá? Dividido por 4 vezes menos 2. Então, menos 16, 4 vezes menos 2 vai dar menos 8, menos 16 dividido por menos 8 vai dar 2 positivo. Então, o vértice vai ser 1 e 2. Agora, quem é o conjunto imagem? Nesse caso, a minha concavidade da parábola está voltada para baixo, porque A é negativo. Então, eu tenho um valor máximo, que é 2, que é o y vértice. Então, nesse caso, meu conjunto imagem vai ser y pertence a R, tal que y é menor ou igual a 2. Certinho? Próxima. Letra C. G de x é igual a 3x ao quadrado mais 3. Então, primeiro calculando os zeros, a gente vai calcular primeiro o delta, b ao quadrado menos 4ac. Ao desenvolver aqui o delta, eu vou encontrar 0 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 3. Então, 0 ao quadrado é 0, lembrando que aqui é 0 ao quadrado, que eu não tenho aqui o valor de b, correto? E 4 vezes 3 vezes 3 vai dar 36, com menos daqui, menos 36. 0 tira 36, vai ficar menos 36. Por ter encontrado um delta negativo, a função ela não tem zero, né? Lembrando que a gente está no campo dos números reais. Então, a gente não teria essa raiz quadrada de número negativo, tranquilo? Mas a gente consegue encontrar o vértice da parábola. Vamos lá? X vértice menos b sobre 2a. Então, eu vou ter menos 0 sobre 2 vezes 3. 0 dividido por 6 vai dar 0. E o y vértice menos delta sobre 4a, então vai ser menos 36 dividido por 4 vezes 3. Então, menos vezes menos, mais 36 dividido por 4 vezes 3, que é 12, vai dar 3. Então, o vértice é 0 e 3. E quem é o conjunto imagem? Aqui a minha concavidade está voltada para cima, ou seja, ela tem um valor mínimo de 3, que é o valor do y vértice. Então, o conjunto imagem vai ser y pertence a R, tal que y é maior ou igual a 3 positivo. Tranquilo? Próxima, letra D. H de x é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Vamos encontrar os zeros da função. Então, a gente tem o delta b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. 2 ao quadrado é 4. Aqui, menos 4 vezes 1 vezes 1 vai dar menos 4. 4 tira 4, 0. Então, x, jogando a fórmula, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos b vai ser menos 2 mais ou menos raiz de 0 dividido por 2 vezes 1. Menos 2 mais ou menos raiz de 0 é 0 dividido por 2. Ou seja, como o delta é 0, x1 é igual a x2. Então, eu vou ter menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então, nesse caso, o zero da função é menos 1. Vamos ver o vértice da parábola.
x vértice menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos 2 dividido por 2 vezes 1. Menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. E o y vértice menos delta sobre 4a, o delta deu 0, então ficaria menos 0 dividido por 4 vezes 1. 0 dividido por 4 vai dar 0. Então, o vértice é menos 1 e 0. Tranquilo? Quem é, então, o conjunto imagem? Vamos ver? Nesse caso, a concavidade está voltada para cima. E o meu valor mínimo vai ser 0. Então, conjunto imagem será y pertence a R, tal que y tem que ser maior ou igual a 0. Certinho? Próxima, letra E. Y é igual a menos x ao quadrado, menos 2x, menos 5. Vamos encontrar os zeros dessa função. Então, o delta b ao quadrado menos 4ac, então vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 5. Aqui vai ficar menos 2 ao quadrado, 4 positivo, menos vezes menos mais, vezes menos, menos. 4 vezes 1 vezes 5 vai dar 20. Olha lá, 4 tira 20, menos 16. De novo, eu tenho um delta negativo, então a função não tem zero. Tranquilo? Fazendo aqui o vértice da parábola, x vértice, menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos 2, dividido por 2 vezes menos 1. Então, menos vezes menos mais, 2 dividido por menos 2, tá? Que é a multiplicação de 2 vezes menos 1, vai dar menos 1. E o y vértice vai ser menos delta sobre 4a, então menos 16, dividido por 4 vezes menos 1. Então, menos vezes menos mais, 16 dividido por 4 vezes menos 1, menos 4. 16 dividido por menos 4 vai dar menos 4. Então, o vértice é menos 1 e menos 4. Tranquilo? E o conjunto imagem? Aqui o meu A é menos 1, ou seja, negativo. A concavidade está voltada para baixo. Então, eu tenho um valor máximo, que é o y vértice, que é menos 4. Então, nesse caso, o conjunto imagem será y pertence a R, tal que y é menor ou igual a menos 4. Certo? Letra F. Y é igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 3. Vamos achar os zeros aqui. Eu vou ter, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, 8 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 3. 8 ao quadrado, 64. Menos vezes menos vezes menos vai dar menos. Então, 4 vezes 1 vezes 3, 12. Olha que eu tenho um delta igual a 52. É um número positivo, mas não é um quadrado perfeito. Nesse caso, o que a gente pode fazer? Fatorar o 52. Eu vou fazer aqui do lado para vocês verem. 52, vou passar um traço aqui. Então, dá para a gente dividir por 2. 52 dividido por 2 vai dar 26. Também dá para dividir por 2. 26 dividido por 2 vai dar 13. Como 13 é um número primo, só dá para dividir por 13. Então, 13 por 13 vai dar 1, correto? Então, aqui eu vou ter que a fatoração do número 52 vai ser 2 elevado ao quadrado vezes 13. Como o delta, a gente precisa colocar ele dentro da raiz, então observe, quando eu fizer a raiz dessa fatoração, 2 ao quadrado vezes 13, eu posso ali, por ser uma multiplicação aqui dentro, trazer esse 2 para o lado de fora, porque ele já está elevado à potência 2. Então, eu vou ter que essa raiz vai ficar 2 raiz de 13. Tranquilo? Agora sim a gente pode ir para a fórmula. Olha lá. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, que é o 52, dividido por 2 vezes 1. Então, eu vou ficar com menos 8, mais ou menos 2, raiz de 13, tá vendo? O valor que nós encontramos aqui. Dividido por 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. Eu posso simplificar aqui, tá? Fazendo a divisão
para achar o x1 e o x2. Aqui é 2, ó, x2. Então, x1 vai ser menos 8 dividido por menos 2 vai dar 4 positivo. Mais 2 dividido por menos 2 vai dar menos 1. Então, vai ficar 4 menos raiz de 13. E x2 vai ser 4 mais raiz de 13. Então, os zeros da função, 4 menos raiz de 13 e 4 mais raiz de 13, certo? Quem é, então, o vértice da parábola? Vamos lá? O x vértice menos b sobre 2a, então vai ficar aqui para a gente menos 8 dividido por 2 vezes menos 1. Então, menos 8 dividido por menos 2 vai dar 4 positivo. E o y vértice vai ser menos delta sobre 4a, então menos 52 dividido por 4 vezes menos 1. Então, menos 52 dividido por menos 4 vai dar 13. Então, no caso aqui, o vértice da minha parábola, vou colocar aqui do lado, vai ser 4 e 13. E quem seria, então, o meu conjunto imagem? Como aqui a concavidade está voltada para baixo, porque A é negativo, então tem um valor máximo. Esse valor máximo vai ser quem? O y vértice, que é 13. Então, meu conjunto imagem vai ser x pertence a R, tal que y é menor ou igual a 13. Certinho? Pessoal, chegando ao fim aqui da nossa videoaula, tá? Por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido. Eu desejo a vocês aí bons estudos e até mais. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço virtual e até a próxima.